Olá, bom dia. Foi lançado no final de semana passado um livro muito interessante que estuda a maneira de refazer a rota dos escravos desde a África até chegar aqui no Maranhão para trabalhar no cultivo do arroz. É uma história super interessante e é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre isso foi o professor Reinaldo Barroso Júnior, que é historiador e professor da UFMA e é autor do livro. Bom dia, professor. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ainda mais para esse momento que para mim é um momento muito bacana, muito importante. Lancei agora esse final de semana, né, o livro. Nas rotas, né, do Atlântico Equatorial. Do Atlântico Equatorial. Isso. Exatamente. Posso pegar um aqui só? Claro, fique à vontade. O tráfico de escravos, risicultores da Alta Guiné para o Maranhão. Ok. Por que a inspiração de refazer essa rota dos escravos, dos negros escravizados até chegarem aqui? Olha, hoje em dia na academia a gente discute muito isso, na universidade a gente discute muito isso, de que existem algumas especificidades locais com a África. Uhum. Você tem algumas dessas especificidades entre a Bahia e localidades como, hoje em dia, a gente pode colocar como o Benin, né, aquela região ali específica da África Central. E o Rio de Janeiro com Angola. Uhum. Mas nós não tínhamos uma discussão muito específica entre o Maranhão e uma região específica da África. E esse é o objetivo aqui. Nós não tínhamos essas características iguais, mas vamos dizer assim, parecidas. A gente não tinha ainda com nenhuma região de lá. A gente não tinha estudos sobre isso. Ou seja, a gente falava muito sobre essa cultura do arroz que a gente tem aqui, ou então sobre determinadas práticas e ritos religiosos que nós temos em terreiros, mas era muito complicado localizar isso em África. E é o objetivo do trabalho. Eu faço uma relação disso com Guiné-Bissau, que hoje em dia é um Descobrimos país... nosso... Certo, essa rota específica. Essa rota. Isso, saindo de Guiné-Bissau, passando por Cabo Verde e chegando até o Maranhão especificamente. É esse o objetivo do trabalho, certo? Falar dessa rota e dizer que isso tem um impacto aqui na nossa cultura especificamente. O que se descobriu assim, de mais interessante nessa rota, quando eles saem de lá até chegar aqui? Olha, o interessante na realidade nessa rota específica é perceber que, por exemplo, tem um elemento nosso costumeiro, a gente está aqui nesse café da manhã, daqui a pouco, né, será o almoço, e o maranhense adora um arroz na mesa. Adora, né? Ninguém come sem arroz aqui no Maranhão, né? Exatamente isso. Então, pra gente é basicamente impossível. Agora, você vai para localidades como Bahia, ou então para Minas Gerais, eles relativizam a presença do arroz. O maranhense gosta do arroz. E isso vem desde a nossa formação daqui, certo? Porque em Guiné-Bissau, na região de Guiné-Bissau, da Alta Guiné, que é essa da África Ocidental, você tem uma produção muito grande de arroz. E isso já é milenar, certo? Já é uma região que trabalha com arroz, cultiva o arroz. Quem é do interior aqui do Maranhão sabe perfeitamente que quando a gente vai pela estrada, tem sempre aquele arroz secando ali na beira da estrada. Isso, secando na beira da estrada, né? Que ele é quebradiço. Isso é uma prática antiga, bem antiga, né? Que se perpetua até hoje, né? Pois é, esse arroz específico, que não é esse arroz agulhinha que a gente compra no supermercado. Sim, aquele arroz industrializado mesmo, né? Esse arroz bem aí é um arroz da Alta Guiné. Ele vem desta região específica, certo? É vindo justamente no navio do tráfico de escravos. Se cultiva ele aqui e os trabalhadores também são dessa região que nos ensinaram isso, que essa coisa de secar, certo? Num espaço aberto. Esse cultivo arroz, diferente de tratar o arroz, né? E o consumo constante que a gente tem. Descobrir por que a gente engorda tanto. Foram eles os responsáveis, né? A gente gosta do arroz. Se bem que tem gente que diz que esse arroz de interior é bom para nosso, né? Que quem engorda, na realidade, é esse arroz asiático. Eu não sei. Eu sei, não. Eu sei que é muito bom. Porque eu adoro esse arroz mais tradicional, vamos dizer assim. Sim. Então, você falou aí numa diferença, né, entre o arroz asiático e o arroz, esse nosso arroz, né? Sim, pois é, temos essas duas localidades. Todo mundo fala da existência do arroz asiático, é o que nós mais conhecemos. Isso. E temos a ideia de que é basicamente da Ásia que vem o arroz, mas não é só de lá. Você tem uma outra região, que é uma região da África Ocidental,
certo? E isso já existe há mais de 2.000 anos. Você tem estudos botânicos, né, biólogos estudando isso e dizendo que essa região da África Ocidental é que produz esse arroz mais quebradiço, amarelo, certo? Que é típico nosso aqui maranhense. Que conserva todos certo? os nutrientes, que não passa por aquele processo de industrialização. O fato da perpetuação dessa tradição, vamos dizer, desse modus operandi de tratar o arroz, botar para secar, pilar, aquele negócio todo. O que levou a uma longevidade dessa tradição? Quer dizer, a gente segue até agora, apesar de todos os avanços tecnológicos, apesar da industrialização, apesar das facilidades num outro tipo de trato do arroz. Olha, o que eu percebo é que existe uma cultura, uma tradição. E isso no interior do Maranhão é muito constante, né? Então, assim, você tem essa permanência, essa cultura, essa tradição que se repete em diferentes cidades. Isso é uma característica nossa, é uma presença nossa. O pilão, na realidade, é algo constante em cada uma das nossas comunidades. A minha mãe veio de uma comunidade pequena. Sim, senhor. Uma comunidade pequena, que é a comunidade de Santa Cruz. E lá você utilizava muito isso. Onde Santa Cruz é ali de Buriti de Narcivais e Brejo. Tá. Certo? Naquela região específica. As regiões onde estão as áreas quilombolas, de alguma forma, esses costumes eles ainda são bem presentes, vamos dizer assim, são milhares de anos depois, mas a gente está aqui fazendo a mesma coisa que se faz lá em Guiné-Bissau? É similar, sim. A gente tem, inclusive, imagens do tráfico de escravos de 1635, que você tem aqui no bombordo, né, na proa do navio, na realidade, me perdoe, corrigindo, você tem ali um escravizado sentado com um pilão, certo? E ele está batendo arroz, vindo justamente dessa trajetória específica. Que legal! Certo? Então, assim, perceba como o pilão, ele é um elemento dessa trajetória. Ele é bem presente. Quer dizer, o pilão aqui. Já veio nesses navios, certo, né? A gente já recebeu ele já está com uma prática constante, a gente recebeu isso aqui, a gente faz o uso disso aqui constantemente. Esse pilão, professor, ele só existe aqui no Maranhão, essa forma de tratar o arroz no pilão? Não, porque na realidade os escravizados da África Ocidental, eles foram para outras extensões e eles levaram essas práticas. Mas tu percebe que basicamente as comunidades do Maranhão, quase como um todo, elas usam. É quase impossível você não encontrar uma comunidade do interior do Maranhão que não tenha pilão com aquelas mãos. A gente chama mão de pilão ainda, né? Isso? Exato, e a gente ainda tem algumas crendices nessa coisa de socar, né? O pilão para consertar a perna, né? Quando a criança vem com perna torta, né? Coisa assim do tipo. O pilão serve mas isso não vejo lá não, isso já foi invenção de brasileiro, não infelizmente foi, isso aí eu não consigo localizar. Não consigo. Infelizmente isso aí eu não consigo Outro localizar. ponto para sua pesquisa, vamos descobrir de onde veio o costume de usar o pilão para outro tipo de intervenções, vamos dizer assim. Mas tirando o arroz, eu sei que o seu trabalho está focado no cultivo do arroz, os escravizados para o cultivo do arroz. Mas assim, fora o arroz, tem alguma outra coisa que tenha a mesma relevância, ou pelo menos uma relevância parecida com o arroz que foi trazido também por esses escravizados que fizeram essa rota? Não, eu acho que a relevância maior da coisa é a gente perceber como, na realidade, os africanos eles tiveram um impacto significativo na existência da nossa comunidade. A existência, sobretudo, da região do Maranhão. O Maranhão, por exemplo, gosta de reivindicar essa coisa de que nós fomos fundados por franceses, ou que nós somos Atenas brasileira, né? Nós temos essa coisa muito específica do Maranhão. E a gente deixa meio que de lado a presença africana na nossa formação como um todo. Então, o fato de nós darmos evidência, por exemplo, ao arroz, ou darmos evidência à formação dos nossos casarões no centro histórico, é trazer esses africanos para o cenário. Então, assim, as presenças hoje em dia desse arroz aqui, como ele é cultivado, é um traço africano. Mas, sobretudo, o que eu quero colocar no trabalho é de que o maranhense é o maranhense nos dias de hoje porque ele tem, tá bom, questões europeias, mas ele também tem questões africanas. Principalmente, certo? E isso é muito importante da gente trazer para as nossas conversas e para os nossos diálogos, porque isso fica à margem normalmente da nossa conversa. Certo? Talvez daí a dificuldade de se aceitar como negro, de dizer não, a fundação da nossa cidade
é francesa, nós tivemos a participação de portugueses, a gente tem uns casarões no estilo português para comprovar isso, a gente tem uns canhões ali para comprovar que os franceses estiveram aqui, mas ao longo do tempo foi escondida um pouquinho essa participação dos africanos nessa nossa formação. Exatamente, a gente não fala disso, né? Porque assim, a gente pode até falar assim, olha, essa arquitetura aqui é portuguesa. Vamos ali para o centro histórico, a gente vê vielas, a gente vê os espaçozinhos fechados para passar uma carroça. Isso é uma estratégia básica de manutenção arquitetônica portuguesa. Mas quem meteu a mão na massa, fez a argamassa, estabeleceu, levantou aqueles prédios que tem 2, 3 andares, não foi um português. Certo? Então, assim, inclusive tem o indivíduo que levanta, ele sabe que esse prédio não pode ser levantado de qualquer jeito. Ele tem uma técnica, ele tem uma estratégia. Tal como para cultivar arroz, não pode ser de qualquer jeito. Nós temos essas técnicas alimentares que, na realidade, quem pratica isso são os africanos. E eles não aparecem na nossa história. Eles aparecem só como escravo. Pronto. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos só fazer um intervalinho. Não tenho arroz para lhe oferecer, mas eu tenho cafezinho, tenho uma opção de coisa para lhe oferecer aqui, que a gente pode comer um pouquinho agora no intervalo. E a gente volta logo para continuar conversando. Um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre esse livro que joga uma luz sobre essa trajetória dos negros escravizados que vieram direto da África para cá, para o Maranhão, principalmente para o cultivo do arroz. E eu estou conversando aqui com o professor Reinaldo Barroso Júnior, que é o autor desse livro. Sim, a gente estava falando dessa condição de esconder um pouco essa presença, essa participação africana, não só no cultivo do arroz, também, né? Também no cultivo do arroz, mas não só lá. E outras, vamos dizer, outros aspectos da cidade, como você falou agora, essa coisa que eu achei super interessante, a construção da nossa cidade. Por que a gente resistiu tanto assim, professor? Tem alguma explicação? Olha, isso faz parte justamente da nossa formação colonial. Né? A nossa formação colonial, ela dá uma atenção excessiva para a presença dos europeus. Então, assim, o europeu, notadamente, ele está dentro do que a gente quer. Certo? Eu costumo brincar quando eu estou dando aula, né? E digo assim, gente, quem quer aqui conhecer a África do Sul? Quem quer conhecer Luanda? Quem quer conhecer Maputo em Moçambique? A própria Guiné-Bissau. A própria Guiné-Bissau. Certo? Quem quer conhecer Cabo Verde? Mas se tu perguntar assim... Eu conheço Cabo Verde, certo? Viu? Ah, que bom, tá aí, ó. Uma pessoa rara, assim. Porque a gente diz assim, você vai ou quer viajar para onde? Aí a pessoa diz, nossa, França, maravilhas. Nada contra a França. Comportamento de colonizado, né? Mas a gente sempre se orienta para isso. A gente se orienta para a presença europeia em algumas coisas, mas a gente não consegue se orientar para abrir um pouco a nossa cabeça e dizer que existem outras partes no mundo. Às vezes a gente rejeita ir dentro do nosso próprio país. Nosso próprio Brasil. A pessoa é capaz de passar 24 meses, sabe, parcelando uma viagem para ir para a Europa, mas não guarda o dinheiro, por exemplo, para ir numa Fortaleza ou em Salvador, certo? Ou às vezes numa dessas várias cidades pitorescas que nós temos pelo interior para Carolina, gente, do nosso Maranhão. Pois é. A desculpa é que é longe, como se a Europa fosse perto. Como se a Europa fosse perto. Entendeu? Isso, na realidade, demonstra como os europeus conseguiram o processo de colonização. E isso significa, inclusive, dizer que a gente não reconhece a presença africana ou indígena nas nossas formações. E a presença africana está aí. Come o arroz todo dia, mas não reconhece essa presença. Come o arroz, fala do pilão, vai no centro histórico de São Luís, reconhece os prédios bonitos, aquele calçamento lindo que a gente tem ali, mas a gente não dá valor, né? Não dá valor. Você acredita que pode ser pela falta de... Vou só esquentar nosso café aqui para o nosso papo ficar melhor. Sim. Você acredita que pode ser a falta do conhecimento ou é mesmo a falta de interesse, né, nesse conhecimento a respeito dessas nossas origens bem lá atrás? É as duas coisas, certo? Porque ninguém se imagina, certo?
dando atenção a esse link específico de entender a África. Eu acho que eu mesmo sou esse indivíduo. Lá no começo da minha graduação em História, 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, mas no começo da minha graduação em História eu nunca pensei em estudar a África. Inclusive eu achava que escravidão era um tema fechado, acabou. O que a gente tem que fazer? A gente pode pensar assim, escravidão acabou, não precisa mais falar a respeito. Precisamos entrar nessa discussão, certo? E foi percebendo que tem muita coisa a ser discutida, como, por exemplo, a presença de reinos africanos, que podem interferir na nossa existência. Porque se tem um reino africano que está do outro lado, ele tem uma formação cultural diferente, ele tem uma história diferente, ele tem práticas distintas, certo? A gente utiliza aqui muito o termo do mandinga, por exemplo, certo? Mas o mandinga, né, que tem aqui uma ideia de religião e de magia, não foi com isso. Nasceu lá num reino africano, que é o reino do Mali, certo? E vem para cá num processo de construção do tráfico de escravos e se assume isso como uma espécie de magia aqui. Vem sofrendo uma mutação até a gente chegar nessa nova definição de mandinga. Isso, ou seja, a gente tem muito preconceito, a gente tem recusa de adquirir informações e a gente é cego pela existência europeia. A gente quer a existência europeia, a gente quer esse espaço específico. Então, assim, inclusive parte do livro aqui, a primeira parte do livro, ele dedica atenção a isso. É só uma primeira parte? Vai ter ainda estudos a respeito? Eu estou com uma outra ideia, duas na realidade que vão sair. Uma deve sair no próximo ano, que é um dicionário sobre as ocupações e o trabalho dos escravizados no interior do Maranhão, pensando, por exemplo, cabeleireiro, barbeiro, eles eram onde é que assim? Né? Tinha escravizado cabeleireiro? Tinha, você tinha escravo marinheiro. É porque alguém tinha que pentear o cabelo da rainha desse negócio, né? Tinha assim, certo? Não somente isso, mas pentear, por exemplo, você tem nenhum senhor, a gente fala dessa coisa assim como se fosse uma coisa simples, mas nenhum senhor, por exemplo, você tem um governador chegando numa grande fazenda. Ele não quer ser escravizado de qualquer jeito. Se ele tem 100 escravizados, ele tem que se preocupar com a aparência dos 100 escravizados. E quem é que vai fazer isso? Certo? Então, o fato dele fazer essa atividade bem aqui com os 100 também abre a pergunta. Ele, como fazendeiro, quem vai fazer o cabelo dele? Quem cuidava dele? E, normalmente, quem faz isso é o escravizado. Você tem escravizado marinheiro. Certo? O cara, ele quer ganhar dinheiro no rio Itapecuru. E ele faz o quê? Ele diz, olha, tu vai vender essa saca de arroz lá em São Luís. Aí o escravizado sai da fazenda lá em Itapecuru Mirim, Coroatá, vem subindo o rio, fazendo um negócio, inclusive, para o senhor dele, para vender as sacas de arroz aonde? Em São Luís do Maranhão. Pois é, porque a gente associa a figura do escravizado só como aquele escravo que está lá na fazenda, no cultivo do arroz, no trabalho da fazenda, a mulher que está no dia a dia da casa grande e fazendo aquele tipo de serviço. A gente sempre associa com essas atividades, vamos dizer, menores. A gente não imagina o escravo numa situação assim de marinheiro, não, pode ser uma coisa mais importante, não é de escravo. Exatamente. Na realidade, esse é o peso da escravidão. A gente não para pensar o peso da escravidão, mas o peso da escravidão, ele, na realidade, é o seguinte. O senhor, ele quase não faz trabalho. E o outro faz tudo para ele. Se a gente para pensar que tem, por exemplo, as mucamas, que cuidam das senhorinhas e dão um banho nas senhorinhas. Pois é, não tomavam banho sozinha. Gente, é um negócio muito louco. Ou seja, se a gente para pensar que tem o cabeleireiro, barbeiro, marinheiro, sabe? A pessoa que está cuidando dos serviços básicos. Então, basicamente, é a ideia da exploração completa. Só pegando gancho nisso, a empregada doméstica que a gente tem hoje representa um pouquinho essa situação? A empregada doméstica que a gente tem hoje, ela é a continuidade disso. Porque hoje em dia, qual a diferença que nós temos entre hoje e aquele momento? Porque, obviamente, não é a mesma coisa. Sim, sim. Certo? A coisa mudou. Naquele momento, a escravidão era legal, natural. E, inclusive, o escravizado que ganha liberdade, já que ele entende que é natural,
e ele também quer mudar de vida, ele vai querer muitas das vezes ter um escravizado para ele parecer ser diferente. Ele copia o mesmo modelo, né? Porque ele está numa sociedade em que a coisa funciona assim. Isso, entendi. Certo? Aí acabou, hoje em dia é ilegal. Mas você tem um monte de estratégia pequena no nosso cotidiano que repete essas coisas. E a empregada doméstica é o perfeito exemplo disso. Tanto que a gente vê isso no Brasil muito arraigado, né? É muito difícil você encontrar aqui uma casa onde não tem alguém que exerça essas tarefas domésticas. Você vai para fora, você não tem muito essa figura da empregada doméstica. Você vê todo mundo fazendo tudo. Mas a gente achou bonito, foi isso? A gente continuou fazendo? Alguns historiadores no dia de hoje dizem que a escravidão, ela se arranjou a estratégia de se manter, de se reproduzir. Então os senhores, lá no período da abolição, eles disseram assim, gente, tá bom, eu concordo, não podemos mais ter escravos, mas a gente tem que arranjar um jeito de manter os nossos trabalhos, a coisa funcionando pra gente. E assim se deu, assim funciona. Certo? Ou seja, você acabou com a escravidão, mas você ainda quer que uma pessoa capine o seu quintal por 2, 3, 4, 5 reais. Certo? Você vai dar um restinho de comida para ele sentar bem ali. Ó, senta bem aí no chão, eu vou te dar um restinho de comida que tem ali. Ah, tu capina meu quintal. Eu te dou a comida, mas tu trabalha aqui. Exato. Mas e não entra. Exato, não entra na casa, não. Você vai trabalhar porque eu tô te fazendo um favor, quase isso, né? Fazendo um favor, né? É por aí. Eu não estou querendo dizer que não tenha que existir as ideias de troca de trabalho. Sim. Nós não estamos falando das relações de trabalho, nós estamos falando de outro tipo de relação, né? De uma relação de exploração e de humilhação. De humilhação, por conta disso. É verdade isso. Certo? Que tem que existir. Então a pessoa, ela não somente oferta o trabalho, ela se obriga a ser humilhada no processo e a receber um salário baixo. Para isso. Quando recebe. Quando recebe. É só a gente parar para pensar que a maior parte do nosso Maranhão, muitas das vezes, acha que, por exemplo, o professor é rei no interior. Mas o professor não ganha bem no interior do Maranhão. Mas se o professor é vinculado ao município, no nosso Maranhão pobre, que ganha meio salário mínimo, e ele olha o professor assim, mas o senhor trabalha no município e ganha salário mínimo. Então o senhor é rei. O senhor está muito bem aqui. Então o cara entende assim, tô recebendo um pagamento por um paneiro de farinha ou meio salário. Ele está recebendo salário todo mês, um salário mínimo. Então não é porque a gente é bem pago, é porque a nossa situação de exploração, ela é alta e as pessoas, justamente porque vem de um sistema escravista, não conseguem perceber isso. Olha, eu acho que a gente passaria a manhã inteirinha aqui conversando e não ia esgotar esse assunto. Sinceramente, estou encantada com esse seu trabalho, é muito interessante. Eu já faço isso há alguns anos, em sentar e discutir esses elementos assim em sala de aula, então me sinto muito confortável. Eu estou quase na sala de aula, eu estou na sala de aula, eu estou aprendendo ainda, eu achei muito interessante. Quero ler esse livro, sim. Professor, olha, muito obrigada. Minha produtora está ali brigando comigo, dizendo que o tempo acabou. O tempo acabou. É que o assunto não acabou, gente. O assunto é tão interessante que se der a gente vai virar um almoço aqui, se a gente deixar, né? Mas muito obrigada por compartilhar todas essas informações com a gente. E só vamos mostrar o livro? Sim. Olha só. Nas rotas do Atlântico Equatorial, o tráfico de escravos risicultores da Alta Guiné para o Maranhão. É esse livro que foi lançado no final da semana passada e que vai ficar à disposição nas nossas livrarias, né? Imagina. Em todas as livrarias de São Luís do Maranhão, e eu estou botando agora na Amazon. Ótimo, muito bom. Pronto, você com certeza vai ter uma aula aqui sobre esse assunto que vai além do que a gente imagina à primeira vista. A gente imagina só você refazendo o percurso, mas vem muita coisa junto, né? Professor, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia para o senhor. Bom dia, gente. Foi um prazer estar aqui. Valeu pelo convite. Gente, fiquem à vontade para comprar o livro e até a próxima. Pronto. Tchau. E aguarda logo o próximo. Eu já estou fazendo propaganda do próximo. Não sei nem quando ele vem, mas já estou fazendo propaganda. Mas muito obrigada. Bom dia para você que está aí do outro lado assistindo, que sabe que todo dia a gente procura um assunto interessante para trazer para você de manhã cedinho. E é sempre bom, você já sabe, começar o dia bem informado, com um café quentinho, numa mesa assim, conversando. É tudo de bom, né? Tchau e até a próxima.